Olá, sejam bem-vindos a mais um 5 minutos sobre saúde mental. Temos hoje connosco o professor Júlio Machado Vaz. Olá, professor, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Hoje vamos falar sobre envelhecer, sobre este processo a que todos estamos sujeitos. hum, E o professor Júlio Machado Vaz dispensará com certeza apresentações, mas deixem-me só dizer que é médico psiquiatra e, portanto, nós, país, Portugal, estamos a envelhecer muito rapidamente, é dos países mais envelhecidos da Europa e as últimas estatísticas de há poucas semanas vêm de facto confirmar este cenário. E, portanto, estes dados, à partida, irão desassossegar esta nossa conversa. Professor, o que nos pode dizer sobre isto? A questão da maneira como é encarado o envelhecimento, bom, se quisermos encarar desde logo com um sorriso, nós começamos a envelhecer quando nascemos. É tão simples quanto isso. Mas, verdadeiramente, o que está em jogo aqui, e que a Organização Mundial de Saúde sublinha, não com um traço, mas com 3 ou 4 traços e grossos, a Organização Mundial de Saúde diz assim: nós devemos, hoje em dia, sem descurar as doenças, ou a doença, em abstrato, e, portanto, sem descurar aquilo que é a nossa tarefa de tratar, de curar, é o chamado paradigma curativo, devemos concentrar cada vez mais num paradigma preventivo de educação para a saúde, em que, por exemplo, e nos mais velhos é importantíssimo, o cuidar tem que se juntar ao tratar, quando o tratar é indispensável. Isto significa o quê? Significa que os profissionais de saúde, mas não só os profissionais de saúde, muito menos só os profissionais de saúde mental, os profissionais de saúde têm de conseguir que as populações, em geral, os que estão doentes e os que não estão doentes, sobretudo estes, adotem estilos de vida saudável que lhes permitam envelhecer melhor. Porquê? Porque, como disse, Portugal tem envelhecido muito, a um ritmo que é preocupante, mas, em termos de quantidade de vida, nós comparamos bem com países muito mais avançados e muito mais ricos que o nosso. Mas não comparamos bem em termos de qualidade de fim de vida. Os nossos últimos 6 ou 8 anos, como provavelmente sabe melhor que eu, não comparam bem com outros países. E isto é muito o nosso objetivo, é tentar que a qualidade de vida acompanhe a quantidade de vida. De maneira a que possamos dizer vivemos mais, mas não vivemos mais em piores condições físicas ou psicológicas. Quando diz que o envelhecer deve ser encarado de um modo positivo, eu até sou tentado a começar da forma mais prosaica, que é, nós vivemos numa sociedade completamente virada para um feroz capitalismo, para individualismo, etc. É bom não esquecer que os mais velhos, que de vez em quando são encarados como um mero peso da sociedade, os mais velhos são altamente produtivos. Os mais velhos contribuem para o famigerado PIB. Os mais velhos estão longe de ser, digamos assim, perdão o plebeísmo, uma cambada de gente que está de perna estendida e de mão estendida a viver à custa de camadas mais jovens. Isso não é verdade. E, portanto, encarar os mais velhos primordialmente ou simplesmente como um peso é um erro absoluto. Em termos daquilo que pode ser feito. Penso que iremos calmamente sobre isso, porque há diversas vertentes. Deixaria já um apontamento que aproveitará a colega, se quiser ou não. Isto da saúde, e reparará que eu não disse sequer saúde física nem mental, porque é uma dicotomia artificial.
Nós temos que ter, e aqui é outro palavrão, uma visão holística do ser humano, ou seja, uma visão global. Isto da saúde é demasiado complexo e importante para ser apenas deixado aos profissionais de saúde. É impossível hoje não abordarmos de um modo transversal. Ou seja, para estratégias de estilos de vida saudável, é evidente que os profissionais de saúde são importantes, mas outras áreas, como o trabalho, como o serviço social, como a educação, etc., são completamente indispensáveis. Desde logo, quando falamos da necessidade de melhorar a literacia da população, e a colega está a fazê-lo neste momento, não passa pela cabeça de ninguém que isto esteja apenas a ser abarcado pelo Ministério da Saúde. E, portanto, tem que ser uma estratégia global em que as diversas vertentes do poder colaborem para esse objetivo. E falou desta visão holística, como lhe chamou, de integrar, no fundo, todas as áreas, todas as áreas de saber também. Quais serão os grandes aliados para podermos fazer aquilo que o professor estava a sugerir, de a qualidade de vida poder acompanhar a quantidade de vida? Como podemos, no fundo, maximizar esta saúde psicológica e bem-estar até ao final da nossa vida, até aos últimos dias, no fundo, e vivê-la ao máximo, porque é disso que se trata, no fundo, é viver todos os dias com muita vida. Que aliados serão estes em termos de promoção de estilos de vida saudável? Olha, primeiro, um aliado que deve estar dentro de nós, que é o bom senso. Não faz sentido nenhum nós estarmos de uma forma monocórdica a pedir a quem nos visita, agora estou a falar dos profissionais de saúde, por exemplo, que tenham bons hábitos alimentares, que a célebre dieta mediterrânica seja a base da sua alimentação, etc., se não tivermos o bom senso de avaliar quais as possibilidades da pessoa que está à nossa frente de cumprir essas diretrizes. Mas quantas das pessoas que estão em dificuldades financeiras é que podem comer peixe X vezes por semana, não sei quantas peças de fruta, etc. Não nos iludamos. Nós, desde logo, olha, o meu irmão de afeto, o professor Sobrinho Simões, é feroz nisso. Sempre que lhe dizem qual é o primeiro item que deve ser abordado para que possamos melhorar a saúde, ele responde de imediato: a pobreza. Porquê? Porque temos que lidar, isto vai ao encontro da sua questão, temos que lidar com as chamadas determinantes sociais da saúde. É evidente que nós não nascemos todos iguais. Há questões genéticas. Alguns de nós são mais resilientes do que outros. Nada a opor. Mas depois, as nossas condições de vida também têm uma enorme influência naquilo que vai acontecer. Vou-lhe dar um exemplo clássico. Ponhamo-nos, porque eu sou psiquiatra e porque já estou fora do Serviço Nacional de Saúde, ponhamo-nos na pele de um colega ou uma colega minha que está, de preferência até, nos cuidados primários, que são, digamos assim, a porta de entrada, ou deveriam ser, a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde. E agora aparece alguém que tem infecções respiratórias repetidas. Uma maneira de abordar isto é limitarmos a avaliação do sintoma e perseguir o sintoma. E se calhar esta pessoa regularmente é medicada, leva com antibióticos, etc, etc. Mas é preciso ir mais longe. Suponhamos que as condições de habitação desta pessoa favorecem estas infecções. É indispensável aquilo que a colega falava há bocado. É indispensável que haja uma aliança com as valências do Estado que podem alterar esse tipo de situação. Por exemplo,
Em Portugal já se começa a esboçar aquilo que em Inglaterra existe, que é chamada prescrição social. Porquê? Porque aqui o profissional de saúde, num sentido estrito, vai dizer, atenção, não podemos estar a tratar só a jusante, temos que evitar a montante. Para isso, se calhar, esta senhora ou este senhor, que ainda por cima podem ser mais frágeis, que são mais velhos, têm de ter condições de habitação mais decentes, mais dignas e mais saudáveis. Quem fala disso fala de questões como, por exemplo, a poluição, como, por exemplo, a água potável, etc. Tudo determinantes, digamos assim, Certo. que são resultado de políticas de saúde globais e que favorecem, evidentemente, um envelhecimento mais saudável. Certo, no fundo Veja, estamos... estamos sempre... Desculpe, não a queria Não, interromper, faz não, favor. faz favor. Não, eu E é ia só... dizer assim, a questão do exercício. É evidente que o exercício moderado não temos que ser todos Carlos Lopes, Fernandes Mamedes ou outros dos nossos campeões. O exercício moderado é altamente benéfico em termos de saúde. Mas, mais uma vez, somos todos iguais, mas uns mais iguais que outros, não é? Alguns de nós, mesmo que o queiram fazer, podem dar os seus passeios, etc. Outros, no inverno, que seja mais rigoroso, podem estar em ginásios ou ter personal trainers, etc. Ou seja, no caso dos profissionais de saúde, a nossa responsabilidade vai para além do tratar a doença e da promoção da saúde. Nós temos também que ser atores, agentes de maior justiça social. Veja quando houve e agora porque nós dois pertencemos à mesma máfia dos PSIs, não é? Quando Certo. houve a questão dos confinamentos, a colega seguramente ouviu, como eu ouvi no consultório, pessoas que lhe iam dizer: eu não posso negar que houve coisas no confinamento que até foram agradáveis. E em contrapartida também ouviu pessoas que praticamente disseram: eu estava a enlouquecer. E grande parte das vezes, quando vamos perguntar as razões, isso tem a ver com o quê? Com o contexto em que este teletrabalho aconteceu. Quando 4 pessoas estão, 2 em teletrabalho, 2 a ter aulas num Aulas, claro. T2, não é? Isto é um inferno. Se alguém tem uma vivenda com jardim, com escritório, etc., isto pode ser um período de repouso em que a família até está mais junta do que estava normalmente e ter sido muito agradável. Certo. As condições ditaram a diferença. Efetivamente. E pegando no que estava a dizer, no fundo, e fazendo aqui um resumo, se quisermos, temos que passar a olhar mais para a pessoa, um cuidado muito mais centrado na pessoa do que propriamente apenas no sintoma ou na etapa, ou no fundo naquilo que é aquilo apenas e só que nos diz que sente, e portanto olhar para a pessoa como um todo e termos esta capacidade sistémica de entendermos estas questões, enquadradas num contexto, num conjunto de variáveis, e só assim, no fundo, é que conseguiremos olhar para este processo como ele merece. Tem toda a razão. E voltando ao envelhecimento, à medida que nós envelhecemos, é mais provável que surjam doenças que são doenças crónicas. As doenças crónicas, o povo diz, não matam, mas moem. Além disso, com grande probabilidade, implicam medicações várias. E, portanto, isto significa que cada vez mais os profissionais de saúde, como eu dizia no início, têm de se preparar e de ser preparados, e não foram, para situações que até podem ser agressivas para o nosso ego profissional. Porque a nossa nostalgia é alguém queixa-se, nós fazemos um bom diagnóstico, Certo. tratamos e a pessoa fica curada. Nós hoje temos que estar preparados para isso, claro,
continuamos a curar e a retirar a satisfação de vida, mas temos de estar preparados para o acompanhar e o cuidar. E aqui saímos outra vez dos profissionais de saúde. Porque a esmagadora maioria do trabalho de cuidar não é feito por cuidadores formais e profissionais de saúde. E aqui entra a questão, por exemplo, que finalmente está a ser abordada, embora, na minha opinião, com o que tenho lido, a um ritmo demasiado lento, dos cuidadores informais. Por causa do que eles fazem, mas também porque não cuidar da saúde física e psíquica dos cuidadores informais é discriminar um grupo que é muito vulnerável, porque o cuidador tem um tipo de vida que, se não for auxiliado, torna-o muito mais frágil em termos, por exemplo, de saúde mental. Certo. Uhum. Pela sua monotonia, pela dureza do trabalho, por não haver férias, por questões prosaicas, mas não menos importantes, como ter interrompido, quiçá, a sua atividade profissional e isso prejudicá-lo em termos, de, mais tarde, dos seus rendimentos, etc. Eu acho, posso estar a ser injusto, eu acho, por exemplo, que, nesta altura, continua a haver demasiada população cuidadora informal que nem sequer tem a informação necessária para poder candidatar-se aos seus direitos. E isto leva-nos novamente à questão de centrarmos às tantas muito mais na qualidade de vida. Aquilo que estava a dizer fez-me de imediato ligar à questão dos cuidados paliativos, por exemplo, e do acesso a um tratamento que muitas vezes já não é curativo, mas visa de facto preservar a dignidade da pessoa e proporcionar-lhe o máximo de qualidade de vida até ao final. E, portanto, professor, começo aqui a encontrar vários subtemas que nos dariam para... Tanto na questão dos cuidados continuados, veja-se os números de pessoas com alta que permanecem nos hospitais. Sim. É completamente inaceitável. Por elas, como é evidente, e pelo facto de reduzirem a capacidade de resposta das unidades hospitalares. Claro. Não é? Mas, tanto a nível dos cuidados continuados como dos paliativos, nós estamos longe de ter uma cobertura decente nacional. Sim, sim. E do acesso, há pouco estava a falar dos cuidadores informais, de facto, este acesso ainda não é equitativo. Não é equitativo. Professor, uma mensagem final para quem nos está a ouvir. Como gostaria de fechar esta breve conversa? Se calhar a culpa foi minha. Eu não me debrucei o suficiente sobre a frase que me propôs, que envelhecer também é ganhar. Vamos lá ver se nos entendemos. Há um aspecto no envelhecer que ninguém vai negar. Seria fazer das pessoas, digamos assim, marionetas da nossa manipulação. À medida que envelhecemos, aproximamos-nos do fim da vida. Claro. Pronto. Se nós gostamos de viver, isso não é algo que nos entusiasma. Mas, se não ficarmos hipnotizados por isso, muitas vezes os mais velhos acumularam experiência, o que é útil para eles e para a sociedade em geral. Nós, hoje em dia, com os avanços da tecnologia, muitas vezes caímos na esparrela de pensar que um botão ou um circuito tecnológico, etc., resolve tudo. Às vezes não. Às vezes a experiência vivida é indispensável. Há uma velha frase que eu repito há décadas, de Hermann que é: podemos transmitir o conhecimento, mas não a sabedoria. Essa passa por vivermos. Passa por nódoas negras, etc. Mas também não é só isso. É que muitas vezes a vida faz com que, em faixas etárias mais elevadas, primeiro, por causa dessa experiência, dessa sageza, que é uma palavra que eu gosto muito, nós conseguimos estabelecer prioridades de um modo mais sensato
do que aos 20 ou 30 anos, em que éramos capazes de perder tempo com niquices, desculpe uma palavra, Sim. que mais tarde não têm nenhuma importância para nós. E, portanto, somos capazes de definir com mais facilidade o que é verdadeiramente importante nas nossas vidas, quem é verdadeiramente importante nas nossas vidas e saborear, por exemplo, não falámos disso, teria sido importante, as nossas redes sociais de suporte, o que é importantíssimo para o envelhecer. E não me estou a esquecer da chaveta lá de trás, entre os mais ricos e os mais pobres. Mas às vezes também acontece que, com o envelhecimento, nós podemos dedicar-nos a tarefas, hobbies, etc., que não podemos visualizar, que não podemos encarar mais cedo. E isso também é muito agradável. Por exemplo, nas classes mais favorecidas, eu ouço com muita frequência, porque a filharada levantou o voo, etc., que há uma maior liberdade, digamos assim, para fazer coisas que não foram feitas. Não é? Mas não é só a esse nível. Cada vez mais, e com muita satisfação, eu ouço pessoas que se inscreveram em universidades séniores, que foram melhorar a sua educação em termos gerais, que foram estudar qualquer coisa que gostariam de ter estudado antes e não puderam, etc. Ou seja, se nós não nos entregarmos a uma espécie de contagem decrescente de e agora mais um risco no calendário, menos um dia na minha vida, e pelo contrário pensarmos, precisamente, Claro. porque estamos a caminhar para o fim, é a altura de saborear ainda melhor a vida. Muitas vezes, aquilo que eu ouço no consultório, alguns não acreditarão, mas é porque ficamos hipnotizados pela visão negativa da idade. Muitas vezes as pessoas dizem-nos, tanto a nível físico como psíquico, que estão muito mais pacificadas com a vida e que, sozinhas ou nas suas relações, a vida é até mais gratificante do que era, por exemplo, quando havia um ritmo frenético aos 40 e 50 anos. Portanto, ter uma visão depressiva e deprimente do envelhecimento é algo que... É claro que eu sou suspeito, não é? Podem-me dizer, ele está a dizer isto para se convencer a ele ao espelho. Mas é algo... Peço-lhes que acreditem que eu faço consultório há 40 anos e que estou a dizer coisas que ouço. É algo que traz também muitas recompensas. É verdade. Assim, lamento acabar com uma nota de ceticismo. Assim nos sejam dadas as condições para, numa sociedade que está muito mais virada para nos convencer a tentarmos fingir que não envelhecemos, porque é um ótimo negócio, assim tenhamos as condições para envelhecermos bem, que é diferente. Exatamente. E, no fundo, em vez de olharmos para o calendário e dizermos já passou mais um dia, olharmos para o calendário ou não e dizermos que bom, mais um dia. Nem mais. Mais uma oportunidade para ser feliz. É e melhor saborear. acabarmos agora, porque só vai piorar. Eu só vou piorar a partir de agora. Difícil, estou completamente de acordo. Muito bem, professor. Muito obrigada. De nada, foi um prazer. O gosto foi nosso e esperamos, talvez, voltar a este tema numa nova oportunidade. Se calhar Quem sabe? Eu fui sempre recebido muito bem aí na vossa terra. Um dia destes apareço outra vez. Que bom. Pronto, fica já aqui apalavrada esta possibilidade. Professor, muito obrigada. Um abraço para todos vocês, um resto de dia feliz. Obrigada, um abraço. Quanto a nós, voltamos no próximo mês com um novo convidado e um novo tema. Até lá. Obrigada.